Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Temos novidades para poder passar para vocês com relação a esse conflito aí entre 77 Partners e Vasco da Gama. Agora é oficial, notícia que chegou hoje na parte da manhã, é que a 777 coloca todos os clubes à venda, informação que vem da Bloomberg, lá de Nova York, o maior canal de economia do mundo, a 777 que passa aí por uma insolvência. A gente vai falar bastante aqui sobre esse processo no Rio de Janeiro. Nas próximas horas, a gente pode ter a rescisão de contrato com a 777 Partners simplesmente aí oficializada. Os peritos já começaram a fazer a análise dos documentos que foram recolhidos ontem lá na sede do Vasco. Coisas estranhas estão por vir aí. Toda a análise dá em conta aí que o Josh não agia sozinho, ele tinha sócio aqui no Brasil, e a gente vai falar muito aí sobre o primeiro treino do nosso treinador, o nosso Álvaro Pacheco, muito elogiado aí pelo grupo, e a chegada de Felipe Coutinho. Felipe Coutinho já está aqui no Brasil e não vai ficar apenas no Felipe Coutinho, tá? Gustavo Cuejá pode pintar no Vasco, já existe negociação em aberto. O seguinte, botem atenção aí, que a gente vai esclarecer tudo para vocês, sem maquiagem e sem sacanagem. Pessoal, vamos começar falando aqui sobre o treinamento de ontem. O Álvaro Pacheco, muito elogiado ali pelo plantel do Vasco da Gama. A impressão que nos foi dada é que o Álvaro Pacheco já estava muito tempo aqui no Rio de Janeiro, muito bem ambientado, e além disso, né, o Álvaro Pacheco fazendo o treinamento ali em tempo integral. Então, isso é muito importante aí, e a gente estima sorte aí ao Álvaro Pacheco, que vem nessa missão aí de colocar o Vasco no lugar aonde ele verdadeiramente merece. Pessoal, agora na parte da manhã, Felipe Coutinho chegou em Guarulhos, lá em São Paulo, perfeito. O Felipe Coutinho só não foi anunciado ainda como atleta do Vasco da Gama, porque o Coutinho está tentando uma rescisão junto ao Aston Villa. A informação que a gente tem é que essa rescisão está encaminhada e daí não teria necessidade, uma vez ele sendo agente livre do Vasco da Gama, desembolsar o valor do tocante a empréstimo. Felipe Coutinho que chegaria de grátis para poder jogar aí no Vasco da Gama, o Vasco tendo que arcar apenas com os salários de Coutinho. Nos próximos dias aí, ou nas próximas horas, o Coutinho vai ser oficializado como novo reforço do Vasco da Gama. Na minha opinião, a maior contratação aí de todas as janelas aí, de todos os clubes nesse ano de 2024, tá? E o seguinte, pessoal, a situação do Gustavo Cuejá é outra situação que é muito animadora, sim. O Pedrinho abriu negociações aí com o Gustavo Cuejá, volante que está lá no Al-Shabaab, que apesar de ter contrato até 2026, ele não vai ficar lá no mundo árabe. Perfeito? Então, o Vasco tem negociações em aberto com ele.
Situação aí do Souza, né? A título de conhecimento, a gente passa também para vocês, o Coutinho fez um pedido para que o Souza pudesse simplesmente retornar ao Vasco da Gama. O Souza que está lá no Istambul. Mas vamos para o que interessa, né? O que é mais importante. Hoje, a gente tomou conhecimento que, através da Bloomberg, que a 777, de forma oficial, está colocando os clubes dela à venda, perfeito? A gente vai colocar aqui para vocês, né? Ó, empresa que revisa portfólio da 777 Partners avalia venda de clubes. De acordo com o site Bloomberg, a empresa pode vender clubes para solucionar a crise. Lá nos Estados Unidos é falência para a 777 Partners. Perfeito? Portanto, essa situação aqui no Rio de Janeiro não vai ter capítulos assim tão longos, né? A gente vai chegar a um acordo judicial. A 777 não terá condições aí de efetivamente colocar esse aporte no mês de setembro. Somos conhecedores também que o julgamento do mérito, do agravo do recurso da 777 Partners simplesmente só ocorrerá no mês de agosto, certo? E o Vasco continua com um controle aí através de uma liminar que foi mantida de pé. E a grande situação é a seguinte, tá? Na medida que vai chegando ali setembro, a 777 se sente mais pressionada para poder vender. O Vasco vai buscar uma rescisão de contrato. Eu estou afirmando isso aqui, porque a intenção do Pedrinho é recuperar 100% das ações e depois colocar à venda, para que o Vasco possa simplesmente renegociar esse contrato que é altamente lesivo ao clube, perfeito? E o seguinte, pessoal, o laudo da perícia técnica aí, com relação à documentação da 777, que foi entregue ontem lá na Barra da Tijuca, na sede, simplesmente já começou a ser feita, tá? E indícios muito fortes de que o Josh não agia sozinho aqui no Brasil. Ele tinha sócio. A gente finalmente vai descobrir quem é o dono da 777 Carioca, se o Josh era testa de ferro, se ele era laranja. A gente vai tomar conhecimento disso tudo aí nas próximas horas, tá? Lembrando que ontem o Vasco pegou mais um escândalo da 777 Partners aqui. A 777 Partners fechou contrato com uma empresa aí de direito de televisão, de transmissão, que a empresa ela tem participação. O dinheiro não entrou aqui no Vasco da Gama. Então a situação é tensa, é muito tensa com relação a essa situação aí da 777. Ela não volta mais. A empresa quebrou nos Estados Unidos, está com seus bens totalmente ali, vamos dizer assim, bloqueados, perfeito? Então, vamos aguardar, porque a cobra está fumando e a gente pode até ter um envolvimento aí da Polícia Federal nesse caso. Perfeito, pessoal? Agradeço aí pela sua atenção e vamos aguardar esse laudo técnico aí do perito, porque o Vasco já contratou um assistente técnico aí para poder se manifestar sobre esse laudo aí também. Perfeito, pessoal? Agradeço pela sua atenção, tá? E atenção, porque o contrato com a 777 vai ser rescindido nas próximas horas. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.